Boa noite, gente. Andei comentando algumas coisinhas no chat, né? Então, eu sou Ana Luísa, eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos compridos, loiro escuro e com uma camisa branca. O meu fundo aqui tem uma estante de livros e o meu papel aqui hoje, né? É a gente começar a adentrar, né? Não é nada muito longo, né? Por conta do horário, mas então a partir disso que a Ana trouxe, né? Também nesse um paradigma dos direitos humanos, como que vai se encaixar então a 90-50. Então, os slides vão ser encaminhados para vocês. A gente empolga um pouquinho, coloca, né, vários exemplos aqui, enfim. Mas então eu vou trabalhar, né, essa ideia do que é o módulo 1, com alguns exemplos para, né, falar dessa acessibilidade na circulação externa, mas pensando mesmo em alguns parâmetros antropométricos. E para exemplificar isso, né, escolhemos, eu e a Natália, que somos arquitetas, né, nós escolhemos este local, aí acredito que muitos reconheçam, mas talvez não reconheçam tanto essa cena, né, esse local, para servir de contraponto para a gente estudar um pouquinho a norma. Então, tem algumas imagens, né, desse local. A gente vai ir voltando nelas, então. A ideia é falar de alguns conceitos importantes e passar para esses pontos antropométricos, que são o ponto 4 da NBR 9050. Então, se vocês já tiverem o acesso aí, enfim, da página 7 à página 31, e aí tem, né, muitos pontos. E o que a gente quer fazer aqui, né, é aprender a ler essa norma, é uma norma consultiva, assim, né? Então, ninguém senta e lê a norma de cabo a rabo, mas tem algumas coisas ali que são importantes da gente tentar destrinchar, e é o nosso papel aqui nesse workshop, né? Então, um conceito que é bem importante para a gente poder sempre analisar projetos, ou quando a gente for realizar, né, o exercício projetual, é a rota acessível. Sempre vai aparecer, né? Então, de acordo com a rota acessível, o que é essa rota acessível? Então, ele precisa ser um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta ambientes externos ou internos de espaços e edificações. Então, por conta, né, disso também, a gente viu que este local que agora, né, você já vê, quem nunca foi, não conhece, enfim, é o Sesc Pompeia, perdão, faz muito sentido, né, da gente tê-lo e estudá-lo para ver como que, né, essa norma ela aparece ou não. Essa rota ela pode ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência e mobilidade reduzida. Isso aqui está colado da norma. Então vejam que interessante, né? A Ana ela traz essa amplitude e fala, né? Então todas as pessoas têm que passar pela essa rota acessível, incluindo as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Ela pode estar incorporada em estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixa de travessia de pedestre, pisos, corredores, rampas, entre outros. Então, na imagem, dá para perceber essa entrada, né? E tem uma diferenciação entre a pavimentação. Bom, um outro conceito é o próprio antropométrico. Então, o antropos é do ser humano,
E aí aqui a gente já tem, né, uma visão um pouco menos homem, né? A gente vai trazer, né, nossa percepção aqui, né? E o sistema de medidas, então. Então, quando a gente está falando na norma de parâmetros antropométricos, é como que esses corpos humanos foram medidos para, né, darem essas normativas. Então, essas medidas, elas são realmente diretas, né? E aí, como que eles fizeram? Eles consideraram as medidas entre 5% a 95% da população brasileira nos extremos, que são mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada. Então, essa é a estatística que, né, é apresentada, então, na 90-50. Essas medidas relacionadas, elas geram alguns índices. Na norma, aparece o famigerado IMC. Né? A gente já tem vários questionamentos, né? Você fazer essa razão entre a altura e o peso, né? Em relação a essa massa corpórea, e também uma relação cintura-quadril, né? Então, isso é utilizado em alguns outros tipos de estudos. Bom, então, esse objetivo, né, daqui é facilitar para que essa norma ela seja lida, né, de uma maneira mais facilitada, né? Então, o primeiro ponto que é abordado nos parâmetros antropométricos são as pessoas em pé. E aí, nessa lista, à esquerda, né, pessoas sem ou com bengala, duas bengalas, andador, com rodas, andador rígido, muletas, estão todas elencadas na norma. Mas, apesar de falar de índices, não aparecem, né, nas pessoas em pé as pessoas obesas. E também não se fala diretamente, né, não tem desenho das pessoas que se locomovem sem a ajuda de aparelhos específicos. Então, aqui a gente já começa a perceber, né, que há alguns pontos que ela é mais ampla e outros pontos que ela é um pouco mais restritiva, certo? Então, como que a gente vai ler? E esse é um exercício que está colocando aqui. Esse é uma imagem da norma, né? Percebam esse ato ilícito que foi cometido aqui, de observar, então, que tem várias alturas, de acordo com aquela estatística, né? E aí é um desenho que ele vai tentar incorporar, então, né, esse alcance das mãos, por exemplo, de uma pessoa em pé. E ao lado, um exemplo real da vida, né? E percebo que é uma pessoa, então, né, que nem está apresentando ter uma deficiência motora visível, certo? Por que é interessante da gente observar esses casos assim, né? Porque essa é uma situação que o mostrador, né, tá cumprindo a norma. Então, essa mulher, ela consegue, no alcance de até 45 graus, né, uma altura confortável. Então, às vezes a gente bate o olho na norma e não entende muito, né? E o que é mais confortável ali, então, é um alcance entre 50 e 55 centímetros para pegar a fruta, por exemplo, né, sem precisar mexer o torso. E aí isso começa a ficar um pouco diferenciado para outras situações. Então, por exemplo, lá no SESC Pompeia, aquela imagem que a gente viu, tem a cerca desse alcance manual, a gente pode trazer a figura novamente, e essa distância mais confortável já não está batendo com a rota ali, né? A diferenciação de piso. Aí vocês vão falar, claro, Ana, o SESC Pompeia é de 1982, mas esse não é mobiliário que dá para ser deslocado, né? Então, quando a gente tem esses conceitos de adaptação razoável,
é para te exercitar esse tipo de olhar, né? Enfim, outro ponto importante que vai aparecer é o deslocamento com animais, né, cães-guia, para pessoas com deficiência visual. A norma, ela apresenta isso junto, então, com aqueles outros casos. E aí é a opção J ali, né, a pessoa com cão-guia. E observando claramente, já dá para perceber que nessa norma vai ser esse homem esguio, né? Que a gente já conversou um pouquinho antes ali. E dentre as medidas, temos então uma média, né, com as muletas, apoios, o cão-guia de 90 centímetros nessa largura que é necessária. Bom, tudo isso assim para a gente pensar, então, como que é acessibilidade na circulação, mas que não necessariamente ela só é externa, né? Então, todos os projetos, o viver na cidade exige que não seja da porta para dentro ou da porta para fora ou num lugar que sabemos que é muito interessante, bem resolvido projetualmente, como o SESC. Então, a gente viu as pessoas em pé, né? Agora, as pessoas sentadas e pessoas em cadeiras de roda. Então, são duas categorias que a norma aponta. Se a gente colocar lado a lado, temos já discrepâncias, né? Então, a altura média dessa pessoa que não vai ter uma deficiência aparente, ela não precisa dessa cadeira de rodas ou vai estar sentada, né, em outro equipamento, é numa média de 0,38 a 0,43. A cadeira de roda, ela já é mais alta, ou seja, tudo, né, já exige uma superfície um pouco mais alta. Eu vou voltar na imagem para a gente dar uma conferida aqui, né? E aí, quando a gente fala dessas superfícies, como que fica, então, de novo a nossa prateleira lá no Sesc Pompeia? Essa pessoa provavelmente vai ter que fazer uma inclinação aqui do torso e já deixa uma posição muito mais confortável. Isso é previsto na norma, que é um ponto interessante, né? Naquela mesma imagem, no fundo, tem essa escada. E aí, outro parâmetro antropométrico está relacionado à empunhadura. E aí, tem muitas diferentes deficiências que a pessoa vai ter dificuldade, né, com as mãos, certo? Alguém levantou a mão aqui. A Jéssica falou, né? Foi um comentário. Então, a Jéssica falou que, ainda assim, nem todas as pessoas com deficiência têm um deslocamento de tronco. E é uma questão, né? Então, está prevista na norma, mas ainda tem essas exceções e como que precisa, né? Então, um momento desse é importante para ir registrando, né? E a gente foi vendo, né, na preparação aqui vários pontos, né? Várias faltas ainda que a norma não abarca. Então, para, né, tentar entender isso, né, então ainda faltam na norma outras deficiências motoras, né, então mesmo que consiga ter esse deslocamento tronco, mas como que é as mãos, não tem, né, não fala em específico sobre isso. E podemos entrar em uma outra questão que, né, estamos avançados no horário, mas temos outros dias pela frente, podem mandar por e-mail, né? Para a gente pensar o trabalho executado por pessoas com deficiência, no caso aqui, né, inclui motora, mas no geral.
Então, essa superfície de trabalho que ela é prevista na norma, superfície de estudo. Outra coisa que está na norma e é pouco comentado em momentos, né, assim, quando vai se pensar nos projetos, é então a relação do alcance da força e também o alcance lateral. Então, como que é que a pessoa vai fazer o raio de giro? Então, percebam que existe esses 30 graus e assim, a melhor relação alcance e força é entre os 15 e 30 graus. Então, essa manchinha aqui, né? Então, esse braço, que quando, né, consegue deslocar, mas para trás já é praticamente, perdão, né, impossível. Tanto que ele coloca como eventual, né? Algo que seria difícil. Eu, que não tenho deficiência, né, motora, eu consigo levar meu braço lá atrás, né? Então, percebe que tem mesmo detalhes em vários níveis. Se a gente observar um outro espaço, então, do Sesc Pompeia, um espaço expositivo, que é para ter autonomia no trânsito nesses espaços, né? Então, o que a gente observa aqui? Lá no fundo, né? Após que o olhar de você estava lá no fundo, observando a própria exposição, mas é criado esse córrego para rememorar, lembrar, né? Esses córregos de São Paulo. E tem uma passagem elevada, impossível, né? De que as pessoas com mobilidade reduzida vão conseguir, ou uma pessoa idosa, criança, né? Pode cair, enfim. Então, a questão é essa. O projeto é de 82, já existia todo esse debate, que a Ana, né, foi construindo o histórico, mas não tinha norma. A primeira versão da NBR 950 é de 1985 e nós estamos na 4ª edição, de 2020. Então, né, foi acumulando o debate, mas já temos evidências aí que ainda precisa de muito mais. E aí, nesse caso, o que deveria ser feito é uma adaptação, retirar as barreiras, né, pensar numa sinalização nova a partir da obra, enfim. Voltando, então, estava falando de pessoas sentadas, né? Aqui sim aparecem as pessoas obesas. As pessoas obesas só podem ficar sentadas. Olha como a narrativa, né? A construção da coisa. Então, um parâmetro aqui de como é construído o IMC e a dimensão prevista na norma de 75 centímetros, né? Para essas cadeiras que provavelmente têm outros níveis de obesidade que são, né? Nem são suficientes nesses equipamentos. Então, quando a gente tem essas outras leis de espaço público, né, para pensar o mobiliário nesse espaço público também, não só de alguns equipamentos, tudo isso é muito relevante, né? Ainda assim, na norma, então, a Ana trouxe, né, mais um comentário, é que as pessoas obesas, elas são, então, consideradas pessoas com mobilidade reduzida. E aí, a intenção que esse espaço expositivo é de exercer a visão, o tato, né? Como que fica, então, né? Como que a gente projeta para essas diferentes alturas, né? Que não é o homem do modulor, por exemplo. A norma prevê diferentes alcances visuais. Então, se a gente observar nessa imagem aqui, né, chegando, a gente adentra o portal e aí tem esse ponto de fuga e temos cheios, vazios, toda uma sinalização. Será que está adequado? Será que naquele espaço que a pessoa está passando vai ser suficiente, né? E o ângulo
de 20 graus dentro de um cone visual, que é o ideal, de acordo com a norma, e a gente pode refletir com alguns exemplos. Se a gente pegar, né, esse aqui é um exemplo retirado do ArcDaily de proporção e equilíbrio de vegetação urbana. Então, tem duas pessoas de pé ali, se vocês quiserem dar um zoom, né, igual a Nara falou. As pessoas estão de pé e tem uma barreira visual com aquele belíssimo edifício que está ali, né? Então, como que deve ser essa vegetação, isso nesse estudo para que tudo seja visto. Agora, esse ângulo, ele vai mudar quando a pessoa está numa cadeira de rodas, né? Ou se é uma criança, ou se é um idoso. Observando numa vista superior, aqui no mesmo estudo, né, duas pessoas sem deficiência aparente aqui, né? Se a gente colocar, então, grosseiramente, né, uma colagem como deveria ser, uma pessoa, então, de pé, com uma pessoa numa cadeira de rodas, ou duas pessoas com cadeiras de rodas, né? E aí, o tamanho que é previsto em norma é de 1,50 m a 1,80 m. Claro que é uma brincadeira. E a mesma coisa, o movimento da cabeça, né? Então, como que a gente vira aqui o movimento do pescoço, na verdade, né? E a partir, então, desses parâmetros que a norma nos traz. Uma pessoa sem nenhuma utilização, né, de equipamentos, ela vai ocupar um espaço de 60 por 60. A gente acaba usando isso, né? Quando fala nos projetos. Vocês comentaram mais cedo da faculdade, eu sou professora também. E é uma medida que já não cabe mais, não pode ser só esse corpo, né? É um corpo muito diminuto. Então, um espaço no módulo mínimo, né? Uma pessoa em uma cadeira de rodas, é 80 por 120. E a mesma dimensão é uma pessoa com deficiência visual nos diferentes níveis, também 80 por 120, né, nessa transição aí. Bom, para a gente concluir, fechando também, né, essa importância, então, quem são essas pessoas que estão fruindo dos espaços, quais são esses espaços que devem ser adaptados, estão aqui, né, no mínimo tem essa pequena rampa que não está na inclinação correta, mas é o que cabia, percebo, né? E não só naqueles momentos com poucas pessoas, como que é o carnaval? E aí eu encerro aqui nessa breve reflexão, vamos mandar os materiais para vocês, colocando isso, né? O carnaval aqui no Sesc Pompeii, como que todas essas pessoas devem ter se esbarrado, se beijado, né? Interagido aí nesse momento que é tão brasileiro, tão importante de convívio e da gente exercer os nossos direitos, né? Então é isso. A gente continua conversando nos próximos dias. Obrigada.